Olá, aluno, seja bem-vindo à primeira aula da disciplina de História do Brasil Colonial. Sou o professor Júlio Zamarian, sou formado em História, mestre em História Social e Ensino de História e vou trabalhar essa disciplina com vocês, essa disciplina tão importante aí na formação do nosso curso, ok? Essa nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o descobrimento, o início da colonização do Brasil, o tema da aula 1 já está aí para vocês, tá ok? Nós teremos 4 aulas durante esse nosso semestre, esse quarto e quinto semestre, e espero da melhor maneira possível passar para vocês alguns conteúdos, alguns conceitos que são importantes na formação. Gosto sempre de lembrar que a participação no fórum de vocês é muito importante, é um elo entre vocês, alunos, e eu, professor, então faço votos que você participe bastante do fórum, eu sempre também vou estar ali mediando junto com os tutores aqui que estão nos auxiliando. E lembre que a aula é um complemento para toda a sua formação. É importantíssima a aula, mas não só ela. Leia os materiais que são disponibilizados para vocês e sempre busquem um algo a mais. Vocês vão ver que durante a aula eu cito alguns autores, nos materiais também tem vários autores citados. Sempre busque ler esse autor original, ler os artigos originais, se você tiver a oportunidade, até mesmo os livros fora do nosso sistema, porque eles também ajudam para que vocês tenham aí uma formação cada vez melhor, cada vez mais adequada, ok? Vamos então agora ao nosso próximo quadro, o convite ao estudo. Bom, o Brasil existia antes dos brasileiros? Parece uma pergunta estranha, mas ela tem que ser trabalhada. Teoricamente, o Brasil não existia antes dos brasileiros. A gente costuma falar, e eu vou pedir licença para você, durante a disciplina eu sempre vou me referir dessa maneira, o Brasil, a história do Brasil colonial, para facilitar o nosso estudo. Mas, na verdade, o Brasil não existia. O que existia aqui, desde a época do descobrimento, 1500, até o início aí do Brasil independente, era uma colônia portuguesa na América. A gente usa essa terminologia Brasil para facilitar o nosso estudo, mas teoricamente o Brasil não existe nesse momento. É a colônia portuguesa na América. Inclusive, para facilitar o nosso estudo, e o Fernando Novaes, um dos grandes historiadores aí da nossa história, diz isso muito bem, nós costumamos dizer no coloquial que a gente está estudando a história do Brasil colonial. Não é à toa que o nome da disciplina é essa. Mas para você ter uma visão interessante, para você entender melhor a disciplina, pense sempre o período colonial brasileiro como uma extensão do Império Marítimo Português. O Brasil vai se tornar um país independente só lá no século XIX e até hoje nós estamos aí por alguns processos de formação, principalmente em algumas das nossas instituições, ok? A formação mesmo desse momento, no século XVI, no século XVII, é uma expansão comercial, uma expansão marítima, uma expansão também territorial do Império Português. Tenha sempre isso aí em mente, ok? Voltando ao quadro do convite ao estudo. Então, o Brasil existia antes dos portugueses? Teoricamente, não. Você tem uma diversificação aí entre o que é Brasil e a América Portuguesa. Na verdade, nós éramos aqui a América Portuguesa. Havia, obviamente, nativos que viviam em território brasileiro. E houve um choque cultural muito grande. Talvez nunca na história nós vamos ter uma repetição disso entre os europeus e os ameríndios. Talvez, se encontrarem alguma vida inteligente aí parecida com a humana e esse povo de Marte, de algum outro planeta, vier para a Terra, nós vamos ter um choque cultural tão grande quanto foi o choque entre os europeus e os ameríndios. E lembrando sempre da questão das práticas do mercantilismo, a retificação do colonialismo europeu. Então, a gente sempre começa o estudo da disciplina de História do Brasil Colonial falando um pouco sobre a história da expansão marítima portuguesa. Ou seja, Portugal está se expandindo, Portugal é um dos primeiros países a fazer o processo chamado da formação das monarquias nacionais, ainda por volta do século XIII, uma das primeiras monarquias modernas da Europa. Professor, o que é monarquia nacional? Do que você está falando? Pense um pouquinho naquela história não só do Brasil, na história que na escola muitas vezes é chamada de história geral. Nós temos o período medieval na Europa e pouco a pouco as características do medievo vão desaparecendo e começa a aparecer na Europa os chamados estados modernos. Modernidade na história é a partir das grandes navegações até ali a Revolução Industrial.
Então, um Estado moderno europeu é o quê? Um Estado absolutista, no caso aqui, no nosso estudo, o Estado de Portugal, que tinha um rei e esse rei, junto com a burguesia, com parte da nobreza, comandando as ações do país. Isso é um Estado moderno. Não era o Estado medieval, que era um Estado fragmentado, no qual os senhores feudais tinham grande poder e o rei estava extremamente limitado. Então, Portugal sai na frente nesse processo de formação das monarquias nacionais. Posteriormente, a Espanha, a Holanda, a França e a Inglaterra também entram nesse processo e começam a disputar as principais colônias do mundo. É o período aí do colonialismo que nós estamos estudando. Então a gente tem que entender a colonização do Brasil nesse aspecto mais macroeconômico, macrogeográfico da expansão europeia e a formação das monarquias nacionais. Voltando ao quadro. Conhecimentos prévios, então, é fundamental para que nós tenhamos um bom desempenho nessa disciplina, entender a formação das monarquias nacionais europeias, esse processo de transição sai da Idade Média, vai para a Idade Moderna. Dentro desse sistema, nós temos aí o advento das grandes navegações, a descoberta da América e, consequentemente, do Brasil, dentro do aspecto lá do mercantilismo. E o Brasil colonial, como eu já disse para vocês, uma extensão do Império Português. O mercantilismo, que está ali, é importante nós colocarmos, ainda não é o capitalismo. Mas muitos autores consideram o mercantilismo um início, um processo que viria a ser lá o mercantilismo. Aliás, que viria a ser o capitalismo. O que é o mercantilismo? Quais são os pressupostos principais do mercantilismo? No mercantilismo, um país tem que ter acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata, para ser um país rico. Além disso, você tem que ter uma balança comercial favorável, exportar mais do que importar e medidas protecionistas para proteger o seu mercado interno. Esse era o tripé do mercantilismo: acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável e medidas protecionistas. Então, se você entende a expansão portuguesa para a América dentro desse tripé, eles estavam buscando novos comércios, buscando ali no caso os metais preciosos, ouro e prata aqui na América, queriam de toda maneira ter essa balança comercial favorável, exportar mais do que importar e sempre com medidas protecionistas para proteger ali o seu mercado interno. Então, não é ainda uma economia capital como nós temos hoje, mas é o início, né, uma gênese, vamos colocar assim, do que viria a ser o capitalismo moderno que nós temos hoje, ok? Próximo quadro, vamos para a nossa situação geradora de aprendizagem. Ela vai abarcar as 3 situações problema que nós vamos trabalhar com vocês hoje. Então, o professor de História do 6º ano tem que trabalhar com um tema descobrimento do Brasil. Imaginem que o 6º ano são aluninhos lá de 11 anos, então tem que ser uma metodologia bem direcionada para alunos dessa faixa etária. Será que podemos continuar nos referindo a esse momento da nossa história como a descoberta do Brasil? O Brasil foi mesmo descoberto? Foi descoberto por acaso? Ele foi achado? Como tinha índio aqui, a gente pode falar que foi um descobrimento, que não foi, enfim, como que a gente pode historificar, problematizar essa ideia do descobrimento do Brasil? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso e sobre todo o resto da nossa aula, nós vamos agora para a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos ao quadro, então, para a nossa primeira situação problema. Pensar a história do Brasil unicamente a partir dos portugueses
não reflete a maneira pela qual a sociedade brasileira encara a sua população indígena até os dias de hoje. Então, ou seja, não dá para pôr a culpa só nos portugueses de todos os problemas que nós temos no país atualmente, principalmente com relação aí à população indígena. De que maneira são feitas as demarcações de terras indígenas no Brasil hoje? Qual é o interesse dos diversos grupos envolvidos nessa situação, como os ruralistas, madeireiros, garimpeiros e os próprios indígenas? Então, mediante essa situação-problema, nós vamos fazer a problematização da nossa aula de hoje. A demarcação de terras indígenas, você pode dar uma olhadinha no site da FUNAI, eu olhei antes de dar aula para fazer essa aula para vocês, fala que aproximadamente 10% do território brasileiro ele é cedido, vamos colocar assim, aos indígenas, à demarcação de terras indígenas. Essas terras oficialmente são da União e são cedidas aos indígenas. Eles não têm direito de propriedade, não é como se tivesse uma escritura ou algo desse tipo. Dentre os interesses da FUNAI para ter a demarcação das terras indígenas está a conservação do povo indígena, e das diversas etnias indígenas e também da sua cultura. Então, ela existe, essa demarcação, provavelmente não vai ter lei, pelo menos nos próximos anos, que vai extinguir totalmente essa demarcação de terras indígenas e ela, de certa maneira, visa ser uma medida compensatória por todos os problemas que nós tivemos na colonização, a extinção, quase genocídio de boa parte da população indígena e parte do pressuposto que, teoricamente, essas terras inicialmente eram deles e foram conquistadas aí pelo longo processo pelos portugueses. Você pode perguntar, professor, mas por que não acabar de uma vez com isso, fazer com que esses indígenas sejam totalmente aculturados e venham viver de uma maneira moderna? Para a história, isso seria algo devastador. A gente está extinguindo, acabando de uma vez com uma cultura que é muito rica e que estava na gênese aí do nosso Brasil e com certeza contribuiu para a formação da nossa própria sociedade atualmente. Então, durante a aula eu vou falar de diversas maneiras aí e ratificar a importância dessas demarcações de terras indígenas e da conservação da cultura desse povo. Vamos ao próximo quadro. Então, no Problematizando, eu coloquei um textinho aqui do Pero de Magalhães de Gândavo, que é um cronista português do século XVI, que esteve no Brasil no início da colonização. E ele fala um pouco sobre a relação aqui dos europeus com os indígenas. Lembrem daquele choque cultural que eu comentei com você agora há pouco. O Magalhães dizia o seguinte: não se acha nessas terras, nesses povos, nem F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim nós supomos que os índios não têm fé, não têm lei e não têm rei. Olha que suposição simplória, vamos colocar assim, mas demonstra para nós qual que era o imaginário que o europeu tinha com relação ao indígena. Não tem F, não tem L, não tem R. Não tem fé, não tem lei, não tem rei. Então, podemos dominar, nós temos que passar isso da nossa cultura para os indígenas. É óbvio que o português aqui está com o cronista com uma visão extremamente etnocêntrica. O português está certo, o europeu é o certo, o indígena é só um bárbaro, só um incivilizado. Tanto que ele não tem fé, ele não tem lei, não tem rei. Ele nem parte do pressuposto que a linguagem do indígena é diferente e, obviamente, ele não vai reconhecer essas palavras no seu discurso. Então, é um discurso extremamente simples, é uma analogia extremamente simples, mas demonstra para a gente o etnocentrismo desse português para com o indígena. Ele é errado, ele é primitivo, ele não sabe de nada e nós vamos impor a nossa cultura sobre ele, ok? Continuando no mesmo quadro, perspectiva eurocêntrica sobre os grupos nativos, nós acabamos de falar. O Brasil pré-cabralino, o que é esse termo aqui, professor? É o Brasil antes do Pedro Álvares de Cabral. Cerca de 2,5 milhões de habitantes. Esses números aqui, na verdade, compõem uma estimativa, e essa estimativa, vou ser sincero com você, ela é muito abrangente, até porque não tem como ter o registro disso. Quando os portugueses chegaram, eles não se preocuparam em fazer o registro das diversas tribos indígenas ou fazer um censo da população indígena do Brasil. Eles simplesmente começaram a ter o seu contato ali e começa a exploração. Então, as estimativas, eu peguei aqui as mais baixas, tá? As mais pessimistas. Falam que existiam em torno de 2 milhões, 2,5 milhões de indígenas no que hoje é o Brasil. As estimativas mais
contundentes, aquelas que demonstram um pouco de um número maior, falam de 8 milhões e meio até 10 milhões de indígenas vivendo nessa região. Então percebam, é uma variação de número muito grande, 2 milhões a 8 milhões. Por isso que eu coloquei aqui a mais pessimista, entre aspas, para que a gente, mesmo assim, mesmo com 2 milhões, a gente tenha uma ideia de como foi esse processo aí de aculturação e de conquista dos portugueses com relação às terras aqui dos indígenas, ok? Continuando o próximo quadro. É óbvio que esses povos não eram uníssonos, você não tinha uma única nação indígena em terras brasileiras. Alguns povos se destacam. O tronco, que é linguístico tupi-guarani, é um deles. Como você não tem mensuração por mapas, por territórios, para saber exatamente como esses povos estavam organizados, é comum os historiadores, junto com linguistas, organizarem os chamados troncos linguísticos. Então tinha o povo tupi, que é o tronco linguístico tupi, o tronco linguístico guarani e assim por diante. Então, desse povo tupi, nós temos 3 etnias aqui, das mais conhecidas, as mais retratadas nos documentos da época. Os goitacazes, que ocupavam o território próximo à foz do atual Rio Paraíba, os aimorés, encontrados no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, e os tremembés, que viviam na faixa entre o Ceará e o Maranhão. Então, para a gente ter uma ideia aqui, mas você tenha mais, uma dezena de etnias aqui. No próximo quadro, coloquei uma citação aqui, bastante interessante, da Manuela Carneiro de Cunha, do texto Índios no Brasil, História, Direitos e Cidadania, para a gente aprofundar ainda mais essa nossa discussão. Ela diz o seguinte: fruto de um processo complexo, cujos agentes foram homens e micro-organismos, mas cujos motores últimos poderiam ser reduzidos a 2, ganância e ambição. Formas culturais da expansão do que se convencionou chamar de capitalismo mercantil. Continuando. Motivos mesquinhos e não uma deliberada política de extermínio conseguiram esse resultado, que para ela é espantoso, de reduzir uma população que estava na casa dos milhões, em 1500, a pouco mais de 800 mil índios que hoje habitam o Brasil. Esse hoje, que a autora cita aqui, é em 2012, já faz um tempinho. Então, com certeza, esse número de indígenas já diminuiu. Por que ela fala que é uma relação entre homens e entre micro-organismos? Nós sabemos que, além do processo de conquista propriamente dito, e também da questão da violência para com índios, dos assassinatos, você tem as doenças que os portugueses trouxeram para a América, da qual os índios não tinham ali uma defesa. Então, isso também ajuda a explicar essa queda muito grande do número de habitantes. Então, hoje, segundo as estimativas aí mais otimistas, próximo de 800 mil indígenas vivendo no Brasil. Se você pegar aquela perspectiva que era mais abrangente, falando de próximo de 8 milhões, é um número muito grande. Ah, professor, mas você está analisando 500 anos de história. Sim, 500 anos. Mas você há de convir comigo que, pelo menos nos primeiros 100 anos, esse impacto dos europeus para com os indígenas ele é muito maior. Esse número vem estável, aí perto dos 600, 800 mil, pelo menos nos últimos 50 anos. Então, é comum você falar na história do genocídio dos indígenas, uma ação muito forte desses portugueses que acabou aí dizimando boa parte da população indígena do Brasil. Ok? Próximo quadro, por favor. Falamos até agora mais do Brasil, aliás, do que era o Brasil antes dos portugueses, dos indígenas, dos povos. Agora eu vou colocar um pouquinho para você a relação sobre Portugal. Enquanto o Brasil tinha essa Constituição, como é que estava Portugal e esse processo das grandes navegações, da conquista? Primeiro, um dos motivos que explica a primazia de Portugal no processo das grandes navegações e, consequentemente, na conquista da América, tem a ver com a Guerra de Reconquista. O que foi essa Guerra de Reconquista, professor? A partir do final do século VII, início do século VIII, na Península Arábica, os árabes muçulmanos começaram a organizar o seu reino e começaram a se expandir. Essa expansão árabe ela tem uma extensão territorial muito grande. Os árabes conseguem conquistar boa parte do norte da África, parte do Oriente Médio e chegam até a Península Ibérica, mais ou menos até onde hoje é a França. Então, durante muitos séculos, o que é a Península Ibérica, Portugal e Espanha, era dominado pelos chamados mouros, a maneira como os europeus chamavam esses habitantes ali da Arábia
Arábia, os muçulmanos, tá ok? No processo de final da Idade Média e início da modernidade, você tem a chamada Guerra de Reconquista na Espanha. Os reis espanhóis, das 4 principais coroas, Aragão, Navarra, Castela e Leão, entram em guerra para expulsar o que eles chamavam de mouros ali da Península Ibérica e formar uma nova ação. Forma-se a Espanha e depois, por uma divisão interna, vem o Condado Portucalense, que deu origem a Portugal. Então, a origem do Estado moderno português tem relação com essa guerra de reconquista, com a expansão dos muçulmanos. Para quem gosta de aprofundar um pouco mais os estudos, é bastante interessante nós percebemos que alguns dos conhecimentos que os portugueses e espanhóis tinham de navegação vinham desses povos árabes, desses povos muçulmanos. O uso da bússola, por exemplo, do astrolábio, foi disseminado na Europa por portugueses e espanhóis, mas tem origem ali nos muçulmanos. Então, bastante interessante essa troca cultural e que influenciou diretamente as grandes navegações. Além da Guerra de Reconquista, nós temos outros fatores aí que explicam a primazia dos portugueses. Vamos ao quadro para a gente ver elas. Então, a Guerra de Reconquista, já falei para vocês. A Revolução de Avis, que formou praticamente Portugal, deu uma conotação de Estado moderno aos portugueses, e o início das grandes navegações, consequência do expansionismo marítimo português do século XV, também relacionado ao mercantilismo, que nós já citamos aqui, busca de especiarias, de ouro para enriquecer a metrópole, e a ideia de buscar novos caminhos para fugir de turcos e italianos. E aqui eu vou colocar um mapa que trata aí das grandes navegações. Eu gosto bastante de trabalhar com esse mapa. Uma coisa simples, um tanto quanto óbvia, mas que muitas vezes a gente não para pensar é o seguinte. Lá na escola, quando vocês estudaram no ensino fundamental, no ensino médio, a professora sempre dizia assim, olha, as grandes navegações começaram porque Portugal, que está em verdinho aqui, um pouquinho pequeno, né, ó, e a Espanha, queriam um novo caminho para chegar à Índia. Qual que era o objetivo de chegar à Índia? Ter acesso às ricas especiarias. Pergunta simples. Por que um novo caminho? Por que não usa o caminho velho? Qual que era o caminho velho? Geralmente, vir pelo mar Mediterrâneo, boa parte do caminho, depois uma rota terrestre, até chegar à região de Calicut, das cidades aqui, estado importantes da Índia que tinham as especiarias. Professor, é óbvio que é muito mais perto fazer isso do que dar a volta por baixo da África. O problema é que nessa região aqui, aproximadamente, você tinha o chamado Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano dominava as principais rotas de comércio das especiarias que vinham da Índia e revendiam essas especiarias para 2 cidades-estado importantíssimas, Gênova e Veneza, na Itália. E essas cidades revendiam as ricas especiarias aqui para a Europa. Então, formado o Estado Nacional Português, objetivo mercantilista, o país tem que ser rico, nós temos que enriquecer essa metrópole. Que diz a cartilha do mercantilismo? Metais preciosos, balança comercial favorável, medidas protecionistas. Como é que nós vamos achar dinheiro? A gente tem que achar um lugar que tem ouro, tem prata, tem as riquezas e comercializar. Como o comércio de especiarias dava muito lucro, eles querem entrar nessa disputa do comércio de especiarias. Portugal, recém-formado, tem chance, tem condição militar de acabar com o Império Turco-Otomano? De maneira nenhuma. Então, qual que é a alternativa deles? Buscar uma nova rota, buscar um novo caminho. Só Portugal está pensando isso? A Espanha também está pensando, com Colombo, com as grandes navegações. Então, você tem ali meio que uma corrida para conseguir acessar essas grandes riquezas aí até a Índia, fugindo dessa rota mais curta, dessa rota tradicional, que envolvia tanto o mar Mediterrâneo quanto a região ali do Oriente Médio. Apesar dos esforços portugueses e do grande feito ali da relação do Brasil, a primeira grande conquista é em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Vamos voltar ao mapa, eu quero mostrar mais uma coisa para você. A descoberta da América, 1492, Cristóvão Colombo, essa rota que está aqui, chegando perto de onde hoje está São Salvador, aqui olha, São Salvador, 1492. Essa foi por acaso. Colombo realmente achava que ele tinha conseguido dar a volta ao mundo e na cabeça dele ele tinha chegado em alguma ilha dessa região aqui.
não é à toa essa confusão do número de índios. Por isso que a América chama América, não chama Colômbia. O Américo Vespúcio, um tempo depois, refazendo os cálculos náuticos, descobriu que, na verdade, aquilo era um novo continente. Os portugueses vão aos poucos, né? Você tem uma viagem importante do Bartolomeu Dias, que está aqui, o traço verde. Bartolomeu Dias consegue contornar aqui o Cabo da Boa Esperança, fazendo uma viagem mais próximo da costa portuguesa. Vasco da Gama começa a fazer o chamado périplo africano. Se afastava um pouquinho da costa da África, uma região de difícil navegação, para pegar as rotas marítimas corretas para chegar até Calicut. 1498 até 1500, quando Cabral, acidentalmente ou não, chega a Portugal. Poderia fazer uma enquete com você. Cabral descobriu o Brasil por acaso, sim ou não? Existem vários registros que comprovam que não, que na verdade os portugueses sabiam que a América estava ali, não tinham a exata noção de como seriam essas terras, mas eles tinham a ideia de que tanto ao norte quanto ao sul da descoberta de Colombo existia sim um novo território. Não é à toa que há um mapa chamado mapa de Cantino, que inclusive está no livro aí do material de vocês, eu fiz questão de colocar. E nesse mapa de Cantino, você tem um esboço do que seria a costa brasileira, muito bem desenhado, principalmente ali na região nordeste, alguns anos antes de Cabral chegar no Brasil. Professor, isso resolve alguma coisa para a gente? É mais uma curiosidade histórica. Tanto faz se Cabral descobriu o Brasil por um acaso ou se verdadeiramente ele tinha a intenção de chegar até aqui. O fato é que a nossa colonização portuguesa e o intento da nossa colonização, essa colonização de exploração desse braço mercantil do expansionismo português, não seria diferente, sendo por um acaso ou não. Então, quando você estiver dando aula, discuta com seu aluno, fala para ele do mapa de Cantino, fala da ideia de que grandes navegadores estavam na esquadra de Cabral e que provavelmente ele não ia se perder. Mas tenha a noção que isso não vai resolver o problema da história propriamente dito, tem mais relação com uma curiosidade histórica do que qualquer outra coisa, ok? Voltando ao quadro, resolvendo a nossa primeira situação-problema, nós podemos utilizar o eurocentrismo e o politicamente incorreto termo descobrimento. Então, no mínimo, ele é politicamente incorreto. Ou devemos nos ater aos aspectos brutais, olha a palavra do autor, tá? Da colonização europeia na América, utilizando o termo conquista. Então, é conquista ou é simplesmente descobrimento? Apesar de ser só duas palavras, mas elas têm um significado muito maior por trás delas. Geralmente, o uso do termo descobrimento está associado a uma produção historiográfica realizada em padrões tradicionais. Então, uma historiografia mais velha, mais tradicional. Por outro lado, o uso do termo conquista associou-se a uma determinada produção historiográfica, que prefere desnudar o processo violento de ocupação dos territórios americanos pelos invasores europeus. Quem está dizendo isso é o Fábio Kahn, A Reinvenção do Brasil, considerações em torno aí da situação dos 500 anos. Então, descobrimento ou conquista? Quando você usa o termo descobrimento, você está tentando meio que aveludar uma história que é uma história bastante triste. O termo conquista, ele se torna mais correto porque houve uma violência. Não há nada mais claro do que dizer isso. Os portugueses conquistaram a América, esse território da América portuguesa que viria a ser o Brasil, na força, com violência, matando e dizimando aí uma população indígena que chegava à casa dos milhões. E isso, para fechar nossa situação-problema lá do início, ajuda a entender essa questão das demarcações das terras indígenas. Assim como a política de cotas raciais, muito comum no Brasil, não vai resolver o problema, mas é uma maneira de amenizar tudo aquilo que estava errado no passado, a questão da demarcação das terras indígenas também tem esse viés. Não tem como voltar no passado e fazer com que essa conquista fosse mais harmônica, ou que se respeitasse mais a cultura indígena 500 anos atrás. O que dá para fazer é fazer uma compensação, reconhecer que houve um erro e fazer com que esses indígenas que ainda restaram o nosso território, vivam da maneira mais digna possível e respeitando e conservando aí a sua cultura. Tá ok? Assim nós encerramos a nossa primeira situação-problema. Vamos agora ao vídeo da nossa segunda situação-problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória?
Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos então à nossa segunda situação-problema. Por que, em pleno século XXI, o preconceito quanto às comunidades indígenas brasileiras se mantém? Então, na primeira SP, nós falamos aí sobre a questão da territorialidade, agora nós vamos falar sobre a questão do preconceito. De que maneira o trabalho realizado nas escolas, na atualidade, colabora diretamente para uma ressignificação dos olhares pejorativos e preconceituosos que ainda estão presentes na nossa sociedade, tão como os diversos lugares aí sociais, a escola, associações de bairros de moradores, clubes, como é que esses locais, principalmente a escola, servem muitas vezes para reproduzir essa ideia preconceituosa. Quando eu estudei na escola, muitos anos atrás, eu lembro de vários professores dizendo assim, olha, o índio, ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele não gosta de trabalhar. Por isso que os escravos negros que vieram da África vieram para o Brasil, para substituir esses indígenas. Olha esses caras hoje em dia, eles ficam aí pela rua, perambulando, vendendo balaio, pedindo esmola. Esse tipo de discurso, tão comum no Brasil nos anos 80, nos anos 90, faz com que hoje muitas pessoas ainda tenham essa mentalidade. Então, o objetivo da nossa situação problema é perceber isso, que na verdade é uma cultura diferente, que deve ser respeitada, e essa ideia de que o índio é preguiçoso, que vagabundo, não tem sustentação histórica e empírica nenhuma, ok? Vamos ao quadro. Nesse Problematizando. É uma visão unicamente europeia sobre esse indígena. Pensa no europeu como conquistador, no indígena como conquistado. A versão histórica que nós temos é do vencedor. Então, obviamente, que o indígena, durante séculos, foi maltratado. Há diferentes versões sobre os indígenas. Essas versões elas têm dois extremos que eu vou apresentar para você. O Pero Vaz de Caminha e outros relatos, eu coloquei aqui do Pero Vaz porque é a primeira carta aí no Brasil, fala desses índios como resistentes, saudáveis e inocentes. Em vários relatos a gente vai ver essa ideia da inocência do índio. Olha, o índio é puro, o índio está vivendo como era Adão e Eva lá no Éden, no paraíso. Temos que buscar inspiração nesse índio. Mas havia a versão pejorativa, de vários também cronistas da época, e eu trouxe uma do Hans Staden. O Hans Staden diz o seguinte: a verdadeira história e descrição da terra de selvagens, então está chamando o Brasil de terra de selvagens, começa por aí. Homens nus e ferozes, povos comedores de homens, encontrados no Novo Mundo. Então percebam, dois extremos. Ou o índio, coitado, é resistente e saudável, mas ele é inocente, ou esse índio é um canibal, come carne humana, merece toda a danação eterna dos céus. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente tem que problematizar essas duas versões aí do inocente e, posteriormente, dessa questão do canibalismo. Muitas vezes na história, principalmente na época do Brasil Imperial, quando é fundado lá o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, naquele concurso famoso de como se escrever a história do Brasil, que o Von Matheus ganhou, começa a se construir a ideia do que? Valorizar essa origem brasileira. Assim como na Europa as grandes nações valorizam lá a origem da sua nação no medievo, até na antiguidade, os gregos se valem muito disso, o pessoal da Itália também com relação ao passado dos romanos, no Brasil pensou-se o seguinte: vamos valorizar a origem do povo brasileiro, ou indígena. Então, em vários contos, em vários livros históricos, você percebe essa visão do índio como um herói, né? A Canção do Exílio mostra muito bem isso, o índio forte, o índio valente, o índio que tinha ali uma semente de civilidade e que com a união do homem europeu branco, conseguiu se desenvolver. O escravo africano, ele é completamente excluído dessa história. Então isso mostra um pouquinho dessa visão inocente. E a visão do indígena como um canibal, como um incivilizado, também tem a ver com esses relatos, principalmente do canibalismo. Coloquei uma imagem para você agora no quadro, vamos a ela.
é uma gravura do Theodore de Brie no século XVI. Então, século XVI, os anos de 1500, início da colonização do Brasil. Ele mostra um pouquinho na imagem sobre o canibalismo. Mas percebam que essa versão do canibalismo que nós estamos vendo aqui agora é extremamente estereotipada. Condiz com a ideia do Hans Staden, de que eles são comedores de homem. Primeiro, você percebe na imagem, o europeu aqui, provavelmente o Theodore representando a si mesmo, olhando tudo aquilo de uma maneira extremamente assustada. Repare na maneira como os indígenas estão sendo retratados. Olha o rosto deles. Todos bravos, nervosos, os olhares aqui bem altivos. E o ritual do canibalismo está sendo um churrascão de domingo, né? A fogueirona aqui, você tem uma bela de uma grelha aqui. E olha só, comendo um braço, aqui ó, dá para ver uma pernona bem grande, ó, o braço, uma costela aqui, um outro pedaço de um braço aqui. E olha como é que os índios estão comendo essa carne humana, saboreando, mordendo com força. A Índia aqui, inclusive, ó, lambe os dedos de tão deliciosa que está essa carne humana. Então, como é que o índio está sendo representado no ritual antropofágico dele? Se deliciando. Nossa, a gente gosta de comer carne humana todo dia. Perna assada, costela assada, uma orelhinha, então nem se fala. É uma visão extremamente estereotipada, num quadro do século XVI, que condiz com o que o Hans Staden está dizendo. Imagine como é que essa imagem, como é que esses relatos chegavam na Europa, sem o índio para poder contar a sua versão da história. Nossa, o que acontece lá na América, lá no Brasil? Olha, são canibais, são bárbaros, incivilizados, terríveis, eles comem carne humana. Esse povo não pode nem ser considerado. Male para escravo, eles vão servir. Segundo o europeu da época, eles tinham que vir correndo para o Brasil, colonizar tudo isso daqui logo, aculturar esses índios para que eles pudessem, quem sabe, um dia ter a salvação. Mas nós sabemos, por estudos aí antropológicos, historiográficos, que não é bem assim esse ritual antropofágico. Vamos ao quadro para a gente ver um pouco melhor sobre isso. Esse texto, de uma historiadora da USP, Alain Mames Graves, ela diz o seguinte: a propósito da antropofagia, que é o hábito lá de comer a carne humana, é preciso informar que era uma característica de tribo tupis, não existente entre os Gês e os Caraíbas. Então, primeira coisa, daquelas dezenas de etnias que eu já comentei com você que existiam aqui no Brasil, não é todas que eram antropofágicas. Você tinha uma ou outra, principalmente grupos ali do tronco tupi. Além disso, ou ainda mais, como concluiu o sociólogo Florestan Fernandes, tratava-se de um ritual religioso esporádico, que permitia aos índios incorporarem as qualidades combativas do guerreiro devorado. Continuando na mesma citação. Outros pesquisadores afirmam que ela era uma forma de inspirar terror nos adversários, para que se afastassem do caminho das peregrinações periódicas das tribos antropofágicas. Então, ó, um livro muito bacana para vocês, Alain Mames Graves, História do Brasil Colonial. Nesse livro, a autora ela tenta fazer um resumo da história colonial, porque é uma parte maior da nossa história, mas é muito interessante, porque ela cita várias fontes históricas, não é um livro muito grande, coisa aí de 150 páginas, é um material aí extra importante para você. Olha o que está dizendo. A antropofagia não tem nada a ver com a alimentação cotidiana, não tem a ver com a dieta desses indígenas. O que era a antropofagia? Um ritual religioso. Então seria mais ou menos o seguinte: você teve lá uma briga, uma discussão entre um grupo tupi e um grupo G, por exemplo. E nessa batalha, os tupis saíram vencedores. Um indígena tupi percebeu que o seu adversário, G, era muito forte, era muito valente e sabia golpear muito bem com o braço direito. Inclusive machucou ele com esse braço direito. Depois da batalha encerrada, do calor da disputa ali que tiver acabado, ele tirava esse braço do G e comia o braço para matar a fome dele, de raiva? Não, porque na religião eles acreditavam que ao comer aquele braço, ele estava adquirindo as características desse índio G, a força do braço, a destreza na época da batalha. Então não é um ritual como a gente viu ali na imagem de um churrasco de domingo, os índios comendo uns aos outros, literalmente, não é nada disso. É a ideia do quê? De você adquirir
a capacidade de outros indígenas. E o Florestan Fernandes inventa até a possibilidade de esses rituais antropofágicos serem menores do que a gente achava, serem mais uma divulgação de medo para que ninguém se aproximasse desse povo tupi ou do tronco linguístico tupi que praticava esse ritual antropofágico. Então, uma versão dessa, né, que hoje nós estamos aqui discutindo, sabemos pela antropologia, pelos estudos históricos, que ela é inverossímil, essa questão da antropofagia para alimentação. Mas imagine por quantos anos, por quantos séculos, essa imagem do índio como vil, como mau, como perigoso, como comedor de carne humana foi passando. E é óbvio que uma história contada por 200, 300 anos, por mais que ela seja desmistificada, em 50 anos não vai resolver o problema. Então, quando a gente fala do preconceito com relação ao indígena, tem a ver com esse tipo de história. Não é um preconceito que a minha mãe, ou o meu avô, o meu antepassado trazia. É uma história, um preconceito muito maior, que já está engendrado de uma maneira muito mais forte na sociedade. Ok? Um pouco também da relação do indígena com o homem branco, com o europeu, que faz a gente entender essa questão do preconceito, tem a ver com o famoso bandeirantismo. Vamos ao quadro agora para falar sobre ele. O bandeirantismo, então, começa no Brasil ainda no século XVI, fica mais forte no século XVII, e você tinha ali os objetivos. Primeira coisa, a busca de riquezas no interior da colônia e a captura de índios para o trabalho. Pouca gente, às vezes as pessoas esquecem disso, mas no Brasil você teve sim uma escravização indígena muito grande. É óbvio que depois, por vários motivos que nós vamos trabalhar durante as aulas, os africanos também entraram para o trabalho, mas os índios também foram escravizados por muito tempo. Então, existiu o bandeirantismo de contrato. Existiam vários tipos de bandeirantismo. O bandeirantismo de prospecção, que era para encontrar os metais preciosos, ou o bandeirantismo de apreação, que era para capturar os índios, e o de contrato, geralmente para atividades mais direcionadas. O exemplo mais clássico do bandeirantismo de contrato, o Domingos Jorge Velho, que foi contratado para destruir o Quilombo dos Palmares. Com o advento aí do bandeirantismo, você começa a ter um problema muito grande no Brasil entre os bandeirantes e os ataques que eles faziam e os padres jesuítas. E a ideia que muitas vezes nós temos até hoje desses bandeirantes como heróis ou como vilões, essa visão meio dual do bandeirante como herói e como vilão. Primeira coisa importante para se destacar, por que atacar a missão jesuítica? Vejam bem, quando os portugueses vieram para o Brasil e iniciaram a colonização, junto com esses portugueses vem a Companhia de Jesus, lá criada por Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus fazia parte, estava ali no contexto histórico, da Contra-Reforma na Europa. Você tem a reforma religiosa, que abalou as estruturas da Igreja Católica, e o movimento de Contra-Reforma faz uma série de modificações como uma forma de reação da Igreja Católica para a Reforma Protestante. Entre essa reforma religiosa, dentro dessa contra-reforma religiosa, se tem o braço evangelístico da igreja, que é exatamente a Companhia de Jesus. Então, membros da Companhia de Jesus vêm ao Brasil para catequizar esses índios. Uma das justificativas dos portugueses, inclusive, para conquistar a América portuguesa, para conquistar o que hoje é o Brasil, era de expandir a fé católica, né? Que a Igreja Católica dava o aval e ajudava até financeiramente nesse empreendimento. O padre jesuíta que vinha para o Brasil, ele ia fazer o contato com as tribos indígenas. Esse contato a gente pode colocar como mais brando do que aquele diretamente do conquistador português. Geralmente esse padre conseguia conviver na tribo indígena, aprendia a língua e ensinava a língua portuguesa ao indígena e também fazia catequização. Muitas vezes esses padres também se utilizavam do trabalho indígena para atividades cotidianas. Existem vários relatos de reduções jesuíticas que tinham muito lucro, por exemplo, extraindo as chamadas drogas do sertão e revendendo na Europa com uma taxa, uma lucratividade muito grande. Então, por que o bandeirante procurava a redução jesuítica? Porque é o lugar mais fácil de atacar. O índio da redução jesuítica já era um índio que estava passando da maneira mais avançada pelo processo de aculturação. Ele já sabia falar português, ele já tinha muitas vezes sido batizado, segundo as regras do catolicismo, já estava sabendo um pouquinho dos rituais religiosos e, principalmente, já tinha aprendido como que o português gostava do trabalho. Então, para o bandeirante, entre atacar uma tribo indígena totalmente isolada e atacar a missão jesuítica, atacar a missão jesuítica era muito mais fácil. Tanto que, internamente,
na administração portuguesa, começa a ter muitos embates. O índio vai ser escravizado ou não vai? Aquela questão que você já deve ter ouvido falar do índio ter alma, não tem alma, tem meia alma, ele se salva ou ele não se salva. Então surge aí um embate entre esse bandeirante e, consequentemente, os padres jesuítas. E aí, uma série de regras vão acontecendo. Uma das mais famosas é a chamada Guerra Justa. O que era a Guerra Justa? Saiu lá uma lei do governo português que dizia mais ou menos o seguinte: se o índio está na tribo dele isolado, ele não pode ser atacado. Deixa o índio lá para que ele seja catequizado pelos jesuítas, para que ele possa aí chegar à fé católica. Dizia-se que o índio tinha meia alma e, se batizando no catolicismo, ele completaria essa alma para poder ir para o céu. Qual que era a ideia da Guerra Justa? Se o índio atacasse um local de colonização português, o português, para se defender desse índio mau, desse índio invasor, aí sim poderia capturar esse indígena e escravizá-lo. Mas na prática acontecia, determinar quando era ou não a Guerra Justa era muito complicado. E, sistematicamente, esses índios aí foram, ao longo dos anos, cada vez mais escravizados. Ok? Vamos ao quadro novamente. Essa imagem é muito famosa. Debré, Viagem Pitoresca ao Brasil. E mostra aí o bandeirantismo de preação, eles capturando os indígenas para o trabalho. Então, o bandeirante aqui, ele não está retratado tão estereotipado como nós vemos em algumas outras localidades, quando ele é retratado por herói, por exemplo. Né? O bandeirante como expansão, como o homem que fez a expansão do Brasil, que ajudou na interiorização, que aumentou o nosso território. Muito pelo contrário. Perceba que isso aqui é muito comum, provavelmente eles andavam descalços dentro das matas, mais fácil do que andar com aquelas botas enormes que nós vemos em algumas imagens, logicamente mais maltrapilho, mas armado. E o indígena sendo capturado aqui, não só um índio, mas você vê uma família ali, crianças, todas sendo levadas aí para o trabalho. E eu coloquei de novo uma citação que vai nos ajudar aí a fechar a nossa situação problema. Olha só, essa citação do historiador já mais antigo, Capistrano de Abreu, Capítulos da História Colonial, mas tem a sua importância nesse contexto. Olha o que o Abreu vai nos dizer. Sua Majestade, então esse daqui é um texto que está no livro do Capistrano de Abreu, mas é uma correspondência de um bandeirante que foi encaminhado ao rei de Portugal para tentar explicar algumas coisas. Sua Majestade pode se valer dos homens de São Paulo, fazendo-lhes honras e mercê. Então o bandeirante está falando que o rei de Portugal tem que honrar o bandeirante. Que as honras e os interesses facilitam os homens a todo perigo, porque são homens capazes de penetrar todos os sertões, porque andam continuamente sem mais sustento que caças do mato. Então, um texto como esse reforça a ideia do bandeirante como herói. Olha, ele está indo lá para acabar, para aumentar o território, para desmatar as matas, para achar alguma coisa bacana. E suposto que esses paulistas, por alguns casos sucedidos de um para com os outros, sejam tidos como insolentes, ninguém lhe pode negar que o sertão todo que temos povoado neste Brasil, eles o conquistaram. Então, olha só que texto bastante interessante. O bandeirante está se colocando como herói. Olha, nós estamos aqui, nós fizemos a expansão do Brasil, nós conquistamos muito território. Se chegar ao ouvido de Vossa Majestade alguma reclamação de uns com os outros, ou seja, uma reclamação pequena, saiba o seguinte, pode até ter alguma reclamação, pode até ter algum caso de violência, alguma matança de índio, aí não importa. Mas o que importa é que a expansão do território é por nossa causa. Então é meio que justificando já algum ato de violência, né? Mais ou menos assim, olha, nós temos alguns atos de violência? Temos sim, mas esses atos são justificáveis, porque o nosso custo-benefício, vamos colocar assim, é muito maior. Nós trouxemos muito mais benefício para a coroa portuguesa na descoberta de ouro, na criação de índios, do que qualquer outro probleminha aí que possa aparecer. Então, é uma visão que está reforçando essa ideia do bandeirante como herói, como alguém bonzinho. Vamos então agora ao próximo texto que desmistifica um pouco essa ideia. Essa segunda citação que eu colei para você é da Adriana Machado Pimentel Oliveira, Entre a Pré-Cultura e a História, em busca de uma cultura histórica sobre os primeiros habitantes do Cariri paraibano. É uma dissertação de mestrado que acaba trabalhando com essa ideia do bandeirante. Olha só o que ela diz para nós. Depois das batalhas, os prisioneiros mais fortes eram exterminados a ferro frio. Então a ideia é de que o bandeirante tinha contato lá com os índios, a hora que acabava a batalha, os mais fortes que poderiam dar problema, eles iam lá e matavam.
As mulheres e as crianças eram escravizadas e enviadas para as fazendas para indenizar os proprietários da terra dos custos da Guerra Justa. Lembra da Guerra Justa que eu acabei de explicar? Está citado aqui. Dessas mulheres escravizadas e violadas, descendemos nós, o povo caboclo. Então, olha só, a gente fala tanto da miscigenação no Brasil. Nesse texto, a miscigenação não está tão boazinha assim, tão bonitinha. É uma miscigenação à força, uma miscigenação com estupro. Darcy Ribeiro, grande sociólogo, fala que esses primeiros mestiços, eles eram ninguém. Olha que coisa forte, esses mestiços eram ninguém. E que para existir precisavam reinventar-se a si mesmos. Assim reinventamos uma nova cultura, uma nova civilização no semiárido. E aqui a citação que fecha a nossa ideia. Então, ou seja, a ação do Bandeirante resultou na descoberta de ouro, resultou na interiorização do Brasil? Obviamente que sim. Esse Bandeirante é tratado somente como um herói da nossa história? De maneira nenhuma. A ação do Bandeirante para com o indígena era extremamente violenta, como a gente viu aqui no relato. E percebemos o quê? Que esse preconceito que existe na nossa sociedade contra a cultura indígena, como nós falamos na outra situação, problema com relação à demarcação das terras indígenas, ele é historicamente construído. O que isso significa? Ele não surgiu há pouco tempo, ele vem sendo construído, realimentado durante os séculos. E a própria maneira como nós vemos algo que é dado na nossa sociedade como a miscigenação, que muitas vezes é bem vista, né? Vários historiadores, inclusive, ajudaram nessa questão de ver a miscigenação como algo bonzinho, como algo bacana. Ela é bacana até certo ponto. Hoje nós temos uma sociedade que tem essa miscigenação, mas a origem dessa miscigenação lá atrás, no século XVI, ela não é boazinha, não foram índias que se apaixonavam por homens brancos ou escravas negras que se apaixonavam por homens brancos. Foram resultados de estupros, na qual nascia ali, como Darcy Ribeiro disse muito bem, esse ninguém. Por que esse ninguém? Porque para o branco, esse filho mestiço, ele não era aceito. Para o indígena e para o negro, tão pouco. Então, ele vivia que à margem da sociedade, meio que desclassificado dessa sociedade, ok? Vamos ao próximo quadro para a gente fechar a situação problema 2. Os preconceitos perceptíveis em sala e na sociedade sobre os indígenas são fruto da historiografia tradicional sobre o bandeiratismo. Não só desse fato, tá? Mas também. E é necessária a problematização e ressignificação do papel dos indígenas e dos bandeirantes na construção da sociedade colonial brasileira. Aquela ideia que para você que está estudando história, para nós aqui somos profissionais de história, é um pressuposto básico. Nunca acredite em verdades prontas, em verdades absolutas. O conhecimento está sendo sempre questionado. Como nós temos uma verdade que aparece, né, nós vemos, por exemplo, várias cidades do Brasil que têm nomes de bandeirantes homenageados, várias ruas, colégios. A gente tem que questionar, escuta, mas esse nome de bandeirante que aparece aqui, esse cara era um herói de verdade? Tudo que ele fez foi certinho mesmo? Tem alguma coisa por detrás dessa cortina? Essa ideia da problematização, ela tem que estar sempre aí na visão do professor, muito mais ainda do professor de história. Então assim nós encerramos a nossa situação problema número 2, vamos para a nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos ao quadro, então, para problematizar a nossa terceira situação problema. Contextualizar em sala a simulação como forma de oposição ao processo colonizador. Os alunos trariam reportagens que apresentem como os povos indígenas estão se mobilizando para reivindicar os seus direitos atualmente. Então, a gente falou nas 2 primeiras situações problemas com relação ao preconceito com a cultura indígena, a questão da necessidade da demarcação de terras indígenas. E nessa terceira, a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos que vários grupos indígenas têm buscado, têm lutado aí das maneiras mais
criativas possíveis, legais possíveis para conseguir. E um conceito bastante interessante que eu inclusive grifei para vocês é o conceito da simulação. O que era essa simulação? Ele tem a ver com uma reação do indígena para com a colonização. Lembra que eu comentei no início da aula que o jesuíta sempre ia na tribo indígena e começava, e era o primeiro contato dessa aculturação. A ideia de ensinar para o índio a língua portuguesa, dizer para ele que a religião dele era errada e passar o catolicismo, enfim, todas as regras aí de condutas sociais que os portugueses entendiam como certas. O fenômeno da simulação faz com que esse indígena pare de ser sofrer a colonização e seja um agente do processo. Em vários relatos, essa simulação aparece. E como que ela funcionava? O indígena percebe que ele não tem força de lutar diretamente contra essa colonização portuguesa. Ele não vai conseguir organizar um exército, por exemplo, e fazer os portugueses serem expulsos. Então, ele usa de estratégias para que viva nessa nova realidade de colonização portuguesa, mas consiga salvaguardar, resguardar um pouco da sua cultura. Então, muitas vezes o indígena aceitava essa colonização, aprendia a falar o português, se batizava na Igreja Católica, mas conservava escondido os seus aspectos culturais. Então, quando esses índios estavam sozinhos, eles não conversavam em português. Eles faziam questão de manter a sua língua natural. Muitas vezes ele fazia todo o ritual do catolicismo dentro da igreja, mas quando ele estava escondido dentro da sua oca, dentro do seu lugar mais recluso, ele fazia adoração, o xamanismo aos deuses que ele acreditava que eram certos. Então essa forma de fingir algo, de simular algo para português, daí o termo simulação, mas tentar conservar a sua própria cultura, mostra que esse índio, da maneira como ele podia naquele momento, ele está tentando salvaguardar, resgatar a sua cultura. Então esse índio para de ser passivo nesse processo e começa a ter aí uma atividade maior. Por isso que é tão importante essa ideia aí da simulação. Vamos ao quadro, vou mostrar uma citação para você para deixar mais clara essa ideia. Então, essa citação da Cristina Pomba, O Lugar da Utopia, os Jesuítas e a Catequese Indígena. Olha só o que ela vai dizer. Na história eclesiástica indígena, na história eclesiástica indiana, de como os índios se tornaram eclesiásticos, por exemplo, Jerônimo de Mendieta escrevia que a igreja se regeneraria com os índios das Antilhas, vivendo sem pecado num paraíso terrestre. Lembra que no começo da aula eu disse que eles tinham aquela visão do índio como algo bonito, puro, e ainda mais num contexto tão conturbado na Igreja Católica pós-reforma protestante, eles diziam o seguinte: olha, esse contato com o indígena ele é fundamental para o catolicismo, para ele se regenerar, para ele ter mais força e para a gente conseguir ali se aproximar mais daquilo que era a religião primitiva. E Toribio Montolini, um dos 12 primeiros apóstolos franciscanos enviado à Nova Espanha, pregava a urgência da conversão dos gentios. Quem que é o gentio? É o indígena, na iminência do fim do mundo. Então, para eles, olha, sempre essa ideia, né, de cataclisma, de apocalipse. O mundo está acabando. A gente está vendo isso, segundo lá no século XVI, de uma maneira muito promissora. Então, esse contato com o indígena, essa conversão do gentio, ela vai, aí, de certa forma, oxigenar o que está acontecendo na Europa nesse momento. Vai trazer um novo alento para o catolicismo. Esse catolicismo que se perdeu um pouquinho, que perdeu membros, que perdeu dinheiro com a reforma protestante, nesse movimento de contra-reforma, via indígenas, via a expansão da fé católica em um novo território, em um novo continente, vai conseguir se oxigenar e vai conseguir ter uma sobrevida. Então, percebam, também atendia essa questão aos interesses dos próprios portugueses, dos próprios católicos, da cúpula do catolicismo naquele momento, tá ok? Vamos então ao próximo quadro para a gente tentar contextualizar melhor esse período europeu. Como eu já citei anteriormente, nós temos o período da Contra-Reforma. Só para a gente ter uma ideia de datas, né? A chamada Reforma Protestante tem início aí por volta de 1519. Essas datas nunca são muito precisas, não significa que exatamente em 1519 começam todos esses movimentos, mas uma data aí mais assertiva seria essa. E a Contra-Reforma por volta de 1545. Se você pensar que o Brasil, de 1500 a 1530, 1534 aproximadamente, não teve colonização, ficou meio que parado, e a colonização efetiva começa a partir de 1535,
a gente pega bem esse meio da Contra-Reforma no início da nossa colonização. A Companhia de Jesus, com uma importância muito grande, financeira e também como bênção da religião para a ação dos portugueses aqui na América. E na América Ibérica como um todo. Lógico que nós estamos falando aqui especificamente do Brasil, de América Portuguesa, mas não fiquem focados só nisso. Você tem aí toda a América nesse processo. A conversão dos índios à fé católica sendo trabalhada de uma maneira cada vez mais sistemática, uma obrigação realmente dos europeus. E outra coisa, a ideia de vigiar os hábitos e a moral presente entre os portugueses que se instalaram na colônia portuguesa. A preocupação da Companhia de Jesus e a preocupação da própria igreja enquanto cúpula não era só a conversão do indígena, era também, mas também no sentido de fiscalizar o comportamento dos europeus aqui na América. E há vários relatos que mostram que essa preocupação dos europeus, aliás, dos portugueses da Igreja Católica, tinha sua razão de ser. Nós temos, por exemplo, relatos de que a nossa colonização, pelo menos no início, é uma colonização de muitos aventureiros, de muitos homens solteiros, que na Europa não teriam condição nenhuma de ter uma vida melhor, de conseguir enriquecer, e que vêm para o Brasil, né, conseguem ali pela doação das chamadas cismarias quantidades de terras absurdas e começam a fazer essa colonização, muitos de aventureiros. E era comum relatos desses homens terem filhos com as índias, com as escravas, tanto negras quanto indígenas, de uma maneira muito comum. Era uma terra também de muita violência. Como estava longe da Europa, esse português recém-chegado aí ao Brasil, que tinha enriquecido, meio que não cumpria nenhuma das regras que talvez na Europa ele cumpriria. Essa ideia do estupro, muito comum, os assassinatos contra os indígenas, violências cotidianas, espancamentos, eram extremamente comuns. Então, esse braço evangelístico via Companhia de Jesus está interessada na conversão dos indígenas, mas também de fiscalizar esse cumprimento das regras da fé católica também por parte dos colonizadores portugueses. É óbvio que eles não vão ter o controle que eles queriam, mas também estão preocupados aí com esse aspecto, ok? Próximo quadro, por favor. As diversidades mencionadas pelos padres da Companhia de Jesus são imensas. Em várias correspondências, nós percebemos eles conversando com a sede da igreja, até mesmo com o próprio Papa, e relatando as dificuldades que apareciam aqui na América. Eu citei aqui para você algumas delas. Então, primeiro, a poligamia. O camarada colonizador europeu casado, mas ele mantinha 2, 3 mulheres, tinha vários filhos, um relacionamento aí bastante aberto. O xamanismo. Os indígenas, mesmo convertidos, praticavam o xamanismo e muitas vezes até há relatos de alguns portugueses que se encantavam ali pelas práticas dos xamanismos. A chamada cauinagem, o que é isso? A prática de bebidas fermentadas, que muitas vezes os indígenas tinham conhecimentos e repassavam aos portugueses. A antropofagia, que nós já discutimos anteriormente, mas que assustava de uma maneira muito grande os europeus. As guerras por vingança, a nudez, que era uma prática extremamente comum dos índios, a fuga dos nativos para os interiores e as revoltas. Então, guardadas as devidas proporções, a situação para um religioso que vinha para o Brasil para fiscalizar como estava sendo a colonização era caótica. Xamanismo, poligamia, prostituição, enfim, pensando naquela ideia de oxigenar o catolicismo, de mudar o catolicismo, fazer com que ele tivesse aqui na Europa novos ares, na verdade você está tendo um problema. E a fiscalização com relação a essas relações é muito difícil, exatamente porque começa a aumentar aquele conflito que tinha entre bandeirantes e Companhia de Jesus. Os próprios colonizadores, donos de terras, donos de engenho, também começam a se incomodar com essa, entre aspas, aí, pegação de pé dos jesuítas com relação a comportamentos. Sendo que também há relatos de vários jesuítas que também não tinham lá uma postura das melhores aqui na América Portuguesa. Então percebam, não há uma versão única, há várias versões, há várias visões e nós conseguimos imaginar aí o quão caótico em certo ponto era o início dessa colonização aqui nas terras que viriam a ser o Brasil. Próximo quadro, por favor. Nas reduções jesuíticas,
você tinha um embate com os bandeirantes, vários padres que se valiam do trabalho quase que escravo dos indígenas e tinha um lucro muito grande com o trabalho desses últimos. E uma dualidade aí muito estranha. Era para a escravidão ou para a salvação desses indígenas? Afinal, os jesuítas defendiam que esses índios deveriam ser salvos ou queriam cada vez lucrar mais com a escravidão deles? Não problematizando, a gente continua aqui com uma outra citação bastante importante, dessa vez uma citação direta ali do Darcy Ribeiro. Olha o que ele vai nos dizer. Em diversas regiões, mas sobretudo em São Paulo, no Maranhão e no Amazonas, foram grandes os conflitos entre jesuítas e colonos, os colonos portugueses aqui que eu estou me referindo, defendendo cada qual a sua solução relativa aos aborígenes, aos indígenas, a redução missionária ou a escravidão. Então esse conflito vai ser cada vez maior até que nós temos aí a expulsão dos jesuítas no Brasil, mas isso a gente vai tratar na nossa próxima aula. A curto ou a longo prazo, triunfaram os colonos, tanto que os jesuítas, como eu acabei de citar, foram expulsos, que usaram os índios como guias, remadores, lenhadores, caçadores, pescadores, criados domésticos, artesãos e, sobretudo, as índias, com os ventres nos quais engendraram uma vasta prole mestiça, que vinha a ser depois o grosso da terra, da terra, os chamados brasileiros. O Darcy Ribeiro é um dos primeiros que vai utilizar aquele termo que hoje, coloquialmente, é tão comum, que é a ideia do caboclo. Então percebam, o Darcy Ribeiro, já na outra citação e nessa também, ele mostra de uma maneira um pouco diferente essa ideia da miscigenação, essa ideia desse contato direto aí dos indígenas para com os colonos e toda essa situação complicada no início da nossa colonização. Vamos então para o fechamento aí da nossa terceira situação problema. Você tem vários exemplos de resistência dos indígenas, beneficiando-se de políticas e de ações afirmativas que ingressam em universidades. Então percebam, todos esses problemas que nós falamos nas três situações, a falta de demarcação das terras indígenas, o preconceito e os problemas atuais têm sido resolvidos dessa maneira. Como eu comentei, é uma ideia de compensação, não está fazendo a história voltar atrás, até porque não tem como, mas fazer com que esses indígenas hoje em dia tenham esse preconceito diminuído e que possam aí ter acesso a várias condições da nossa sociedade, como, por exemplo, as cotas das universidades. Desconstruir estereótipos preconceituosos que foram arquitetados ao longo da história é um dos nossos objetivos. Pensem o seguinte, eu como professor de história, você como futuro professor de história, como historiador, nós não vamos conseguir em 2, 3 aulas acabar com o preconceito que existe com relação à história dos indígenas. É um trabalho árduo, um trabalho muito difícil. Mas cabe a nós essa ideia de aos poucos conseguirmos problematizar essa história, conseguimos desconstruir esses estereótipos, entendendo logicamente que eles foram construídos, fazem parte de um processo histórico muito amplo, muito complexo, tá ok? Então não é de uma maneira simples, de uma maneira direta que nós vamos desconstruir essa ideia, mas aos pouquinhos nós vamos conseguindo, ok? Nós vamos então agora para o vídeo da finalização e posteriormente aí para o momento de questões. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Ok, vamos então para o Provocando Novas Situações. Vamos ao quadro. O Brasil foi formado somente por brancos, negros e índios?
Por que essa pergunta? Durante muito tempo a gente teve essa tríade de matriz formadora do Brasil. Olha, o Brasil foi moldado por a miscigenação desses três povos: o branco europeu, o índio e o negro. Conforme eu falei para vocês no início ali da nossa história, principalmente da historiografia brasileira propriamente dita, você tinha a exclusão da matriz negra e uma problematização de que o índio era uma raiz pura que existia na nossa nação, mas que esse índio não tinha o verniz, vamos colocar assim, da civilidade. E esse verniz da civilidade vem com o europeu, com o português, que faz com que nasça esse novo brasileiro. Consequentemente, ao passar do tempo, essa matriz negra que não poderia ser negada, afinal de contas, segundo os dados estatísticos, aproximadamente metade da nossa população é de negros e afrodescendentes, também foi colocado nessa tríade. Mas você tem aí uma série de outros povos, você tem asiáticos formando o Brasil, você tem uma massa de imigrantes muito grandes que vêm ao país, principalmente no século XIX, início do século XX. Então, colocar só como três povos ali é uma maneira de minorizar essa história e essa construção. Lembre do conceito de miscigenação que a gente trabalhou anteriormente. Essa miscigenação no Brasil hoje a gente vê como positiva, mas no início, principalmente ali nos relatos, na citação do Darcy Ribeiro, nós vemos que ela não é tão benéfica assim, ok? Voltando ao quadro para a segunda questão. Como as diversas etnias formadoras da nação são encaixadas no nosso quebra-cabeça social? Aqui nós temos uma questão de preconceito muito grande. Quando eu trabalho em sala de aula, e sei que quando você trabalhar você também vai perceber isso, sempre que um aluno tem uma ascendência, uma descendência europeia, ele faz questão de falar, olha, eu sou descendente de italiano, sou descendente de espanhol, sou descendente de alemão. Faz questão de conservar essa cultura. Nós temos várias cidades, vários grupos no Brasil que fazem isso. Eu nunca vi, não conheço, se você conhecer, seria uma novidade, você pode postar lá no fórum para mim, alguém que muitas vezes se gaba, olha, eu sou de uma etnia africana. Eu sou e me orgulho de uma descendência que eu tenho indígena. Meu tataravô era índio de verdade, morava lá numa tribo, enfim, tinha essa origem. Nós não vemos isso. Então, infelizmente, socialmente no Brasil até hoje, nós temos essa valorização dessa matriz europeia e em detrimento dessa matriz africana, dessa matriz indiana. Então, essa ideia preconceituosa, ela está muito profunda na nossa sociedade, mais ainda, mais às vezes do que nós podemos imaginar. Ok? Vou fazer uma pausa agora, nós vamos para um momento de questões. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário durante a aula, nós vamos parar uns minutinhos para que vocês nos mandem e a gente faça os comentários aí para enriquecer ainda mais a nossa aula.
Bom, pessoal, voltamos. Um polo do Rio Grande do Sul, ali da tutora Neira, se eu não me engano, diz o seguinte... Pergunta, na verdade, a corrupção já veio junto com os portugueses? Infelizmente, ela já veio. Né? A corrupção, ela existe no Brasil, a gente fala muito sobre isso, discute sobre isso atualmente, mas infelizmente na Europa, naquela época já tinha corrupção, em outros países do mundo já tem, então veio junto sim com aquele momento, infelizmente. Mas não tem essa ideia de que só no Brasil tem corrupção em todos os lugares e a gente está caminhando aí para melhorar cada vez mais isso. E tem mais uma pergunta, acho que se não me engano é de Minas Gerais, aqui. Sobre a sua última fala, professor, há no Brasil um crescente movimento de reconhecimento de suas matrizes, seja ela africana ou indígena, o que nos leva a crer que o preconceito, por maior que ainda seja, está diminuindo. Verdade, nós temos um movimento sim, principalmente um movimento que eu acho interessante de respeito com relação às religiões, né? Muito se falava alguns anos atrás de preconceito, falando que era macumba, enfim, uma maneira pejorativa. Hoje você tem movimentos muito organizados da Umbanda, do Candomblé, que têm buscado espaço na sociedade. Estou citando um aí que é o religioso, mas nós também temos aí outros movimentos interessantes. É uma gota d'água, é um comecinho, mas precisa isso ser cada vez mais falado, discutido no Brasil, para que a gente tenha aí um retorno, ou vamos colocar assim, uma compensação melhor por todo esse passado aí extremamente complicado que nós vimos até agora. Ok? Pessoal, agradeço a participação de vocês, agradeço aí os comentários durante a aula, as questões, e nós vamos agora encerrar com o nosso vídeo de encerramento. Conhecer o processo de colonização do Brasil é essencial para compreender muitas situações que acontecem hoje na nossa sociedade. O encontro de culturas tão distintas, com modos de viver completamente opostos, modificou em definitivo tanto os ameríndios quanto os europeus. Antes dos portugueses, o atual território brasileiro era habitado por milhões de pessoas de diferentes etnias, com idiomas e hábitos distintos. Foram os povos do litoral, em especial os tupinambás, que estabeleceram o primeiro contato com os portugueses. A visão colonialista europeia ignorou toda a diversidade e os costumes deles. Para os portugueses, esses povos eram simplesmente índios, gentios ou selvagens. Essa foi a visão que chegou até nós. Portanto, é importante sempre questionar tais construções. Por exemplo, ao falar sobre a chegada dos portugueses, você acha correto empregar o termo descobrimento? Ou seria melhor utilizar o termo conquista? Problematizar temas como esse é necessário para que novas concepções sejam elaboradas com uma compreensão mais abrangente sobre a história. A partir do século XV, a disputa pelo controle das colônias impulsionou as ações de reinos como Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Aliás, Portugal se destacou na expansão marítima por ter sido o primeiro Estado nacional moderno a se consolidar. As práticas políticas e econômicas do mercantilismo traziam, além do interesse nas especiarias, a busca incessante pelo acúmulo de pedras e metais preciosos. Enquanto isso, na colônia, em meio às reações entre europeus e indígenas, um novo grupo social emergiu: os bandeirantes. Nos séculos XVI e XVII, esses homens expandiram o domínio português rumo ao interior, caçando indígenas para escravizar e procurando pedras e metais preciosos. É importante dizer que muitos indígenas resistiram de todas as formas às investidas dos colonizadores. Já os outros nativos tentaram firmar acordos com os representantes desses reinos europeus. A Confederação dos Tamoios é um exemplo dessa união. Os nativos estabeleceram uma complexa rede de alianças, ora com franceses, ora com portugueses, para inclusive vencer povos indígenas inimigos. Para finalizar, temos ainda a atuação dos padres jesuítas. Eles eram membros da Companhia de Jesus e passaram a catequizar indígenas para convertê-los ao cristianismo. Essa atuação dos jesuítas acabou se chocando com a dos bandeirantes, já que os dois grupos tinham interesses divergentes. A consequência disso foi o favorecimento de um novo negócio, o tráfico negreiro. Essa prática, aliás, alimentou os cofres das nações europeias e da elite colonial durante os séculos seguintes. As marcas desse passado colonial e escravocrata ainda hoje repercutem, já que muitos problemas brasileiros têm origens históricas. Essas discussões não param por aqui. Por isso, bons estudos, boas reflexões e até mais.